do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos refletindo e vivendo a festa de Pentecostes. Hoje a igreja nos convida a refletir sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo como um dom de Deus. Um dom que Deus nos dá e que nos renova. Um dom que nos faz nascer de novo. Um dom que nos transforma. Portanto, é algo que vem de Deus. Nada nem ninguém nesse mundo tem o poder que o Espírito Santo tem em nós. Capaz de resgatar, capaz de transformar alguém que estava todo escangalhado pelo mundo. O Espírito tem esse poder. E nós vamos perceber isso nessas 3 leituras que nós ouvimos. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito lá no comecinho da igreja, mais ou menos pelo ano 50, pelo ano 60. E o capítulo 2, ele vem com o intuito e tem como objetivo animar uma comunidade que estava desiludida. Animar uma comunidade que estava caminhando para a frustração. E estava caminhando para a frustração por quê? Porque o reino de Deus ainda não tinha acontecido. Aquele evento da paixão, morte e ressurreição de Jesus já havia passado 50 anos e as coisas continuavam do mesmo jeito. Aí nós temos esse texto da primeira leitura, segundo capítulo da carta dos Atos dos Apóstolos, que o autor mostra em forma de símbolos, uma linguagem poética, às vezes algumas metáforas. Ele quer mostrar alguma coisa com isso. E nós não podemos ficar presos somente à beleza das imagens, à beleza do texto. O essencial não é o texto. O essencial é a catequese que esse texto vem trazer. O fundamental, portanto, não é a beleza do texto, e sim apresentar uma igreja como comunidade que nasce de Jesus, como comunidade que é assistida pelo Espírito Santo. A igreja como comunidade que é chamada a testemunhar aos homens o projeto libertador de Deus.
Mas afinal de contas, o que é essa festa que nós estamos celebrando hoje? Festa de Pentecostes. A origem dessa festa não foi nós que a criamos. Aliás, grandes festas da igreja, a Páscoa, o Natal, Pentecostes, são festas que nós aproveitamos dos judeus. Eram festas celebradas pelos judeus que nós fomos adaptando para a nossa realidade. A festa de Pentecostes não era diferente. Uma festa que celebrava o final de uma colheita frutuosa, todo mundo se reunia e apresentava a Deus as primícias, apresentava a Deus o significado da colheita, tirava parte da colheita e apresentava a Deus. Portanto, era uma festa de cunho agrícola. E eu até dizia ontem que eu liguei para minha mãe, se essa festa de Pentecostes fosse em Minas Gerais, seria no final da colheita do café, que está terminando agora. Então era uma festa agrícola. Depois essa festa no século I, ela ganhou um outro significado. Já não era mais uma festa agrícola, passou a ser o dia da celebração da aliança de Deus com o seu povo, lá no Monte Sinai. A partir daquele momento, Deus constitui o seu povo. Aí, o evangelista São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, ele tem um insight muito bonito, e ele coloca a festa dos dons do Espírito Santo exatamente neste dia. Com isso ele está querendo nos dizer que agora é o Espírito que é a lei dessa nova aliança, pois é o Espírito que dinamiza a vida do cristão. Pelo Espírito Santo se constitui nova comunidade, a comunidade do povo de Deus, comunidade do Messias, comunidade que agora viverá não daquela lei escrita numa tábua, mas agora essa comunidade vai viver da lei escrita pelo Espírito no coração de cada homem e de cada mulher. Olha só que interessante o evangelista São Lucas faz ao situar os dons do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes. A comunidade agora viverá não mais daquela lei escrita na pedra e entregue a Moisés. A comunidade agora vai viver de uma nova lei. E essa lei, ela é escrita no coração de cada homem e de cada mulher, de cada discípulo. E é apresentado nessa primeira leitura como uma força de Deus, pelo vento, pelo fogo, pelas línguas de fogo, ou seja, é a identidade cultural daquele grupo, mas é também uma maneira de se comunicar, uma maneira de estabelecer laços duradouros. Ou seja, é uma nova forma de criar comunidade. Portanto, falar outras línguas é criar relações, é criar a possibilidade de superar o nosso egoísmo, de superar a nossa divisão, de superar muitas vezes a nossa marginalização. A comunidade que nasce é a comunidade que é assistida pelo Espírito Santo. E ao ser assistida pelo Espírito Santo, ela modifica profundamente as suas relações humanas. Passa a ser uma comunidade que ama. Passa a ser uma comunidade que foge das situações de pecado. E o pecado nós vamos ver no Evangelho de hoje, quando Jesus dá essa ordem: eliminar para sempre o pecado do nosso meio. Portanto, é uma comunidade do Espírito. E a comunidade só tem sentido de ser quando o Espírito a dinamiza. Lembra quando o anjo vai visitar Nossa Senhora, lá na Galileia? Maria era uma menininha de 17 anos. Mas, quando o anjo chega até lá, o anjo usa uma saudação muito bonita. Ele diz: ave, cheia de graça. Ou seja, Maria era cheia da graça de Deus. Por isso, no coração de Maria não tinha lugar para pecado. Por isso que a igreja diz: Maria, ela é imaculada, ela não tem pecado. Porque o próprio anjo já disse, o coração dela estava cheio da graça de Deus.
estava cheio do Espírito Santo. Mas a tradução em português, ela é um pouco pobre. Se nós traduzirmos a saudação do anjo para o latim, nós vamos perceber que em latim o anjo fala assim: Ave Maria, gracia plena. Ou seja, Maria era plenamente cheia da graça de Deus. Ser pleno e ser cheio tem uma diferença. Ser cheio, mas ser pleno é ser preenchido. Todos os departamentos do coração de Maria era preenchido pela graça de Deus. Por isso não tinha condição de Maria pecar. Ela era repleta do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito que o evangelista São Lucas apresenta como sendo aquele que vai fazer nascer uma nova comunidade. Portanto, a comunidade que é dirigida pelo Espírito, ela precisa ser plenamente do Espírito, ela precisa ser cheia, ela precisa ser repleta do Espírito. Caso contrário, é uma comunidade que dá espaço para situações de pecado. Portanto, todos os povos vão escutar a proposta de Jesus e terão a possibilidade de integrar nessa comunidade onde se fala a mesma língua, onde todos poderão experimentar desse amor que transforma. É essa comunhão que torna povos tão distantes irmãos. Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, é isso. Uma comunidade que nasce da ação do Espírito Santo, onde todos são capazes de se comunicar, onde todos são capazes de se relacionar, porque o Espírito reside no coração de todo mundo, como lei suprema, como fonte de amor, como fonte de liberdade. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vem dizer nesta segunda leitura que não existe na comunidade dos seguidores de Jesus, não existe cristãos de primeira categoria e cristãos de segunda categoria. São Paulo vem dizer que nós somos todos irmãos, sem essa de achar que nós somos melhores do que os outros, porque nós temos um dom que o outro não tem. Quando essa semente da divisão entra nas comunidades, meus irmãos, nós estamos fadados a desaparecer logo. Quando a gente se acha melhor do que os outros, porque eu sei fazer uma coisa que o outro não sabe, aí nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Comunidade dos seguidores de Jesus, nós somos iguais. E aí São Paulo vem dizer, nós somos igual àqueles membros que são presos no corpo. O membro, quando ele é preso no corpo, ele tem uma função. Fora do corpo, ele não serve para nada. Eu até dizia na missa ontem, se eu cortar um braço meu e colocar aqui, será que amanhã, quando eu chegar aqui, vai ter criado um corpo ali e aquele braço vai ser... Não. E assim somos nós. Nós só temos sentido de existir se nós estivermos ligados a um corpo. E São Paulo vem dizer, esse corpo é a igreja. E essa igreja, ela está ligada a uma cabeça. Essa cabeça é Cristo. Para dizer que a igreja, ela depende única e exclusivamente de Cristo. Nós não dependemos de partido político, nós não dependemos de político, de governo, nós dependemos de Cristo. Porque Cristo é a cabeça no qual a igreja, o corpo, está ligado. E nós somos esses membros, cada um com uma função diferente, mas nenhum melhor do que o outro. Porque nas nossas veias corre o sangue do ressuscitado. Não é porque eu sou um membro maior que corre mais sangue. A vida corre em todos os membros, desde que os membros estejam ligados ao corpo. Olha que bonita essa comparação de São Paulo. Com isso ele deixa muito claro, aqueles que se acham melhores do que os outros, estão perdendo tempo. Nós somos batizados todos no mesmo Espírito. E por fim, o nosso evangelho de hoje, capítulo 20
do Evangelho de São João, quem participou da missa todos os domingos, desde o dia da Páscoa, vai lembrar desse Evangelho. No segundo domingo da Páscoa, nós já lemos esse Evangelho. Um pouco mais longo, mas o essencial nós lemos. Que narra uma comunidade que estava com medo. Não é assim que começa o Evangelho? Podemos olhar lá juntos no versículo 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Portanto, nós temos aqui uma comunidade medrosa, uma comunidade que havia perdido a referência, estava com medo. Por isso fecharam as portas, por isso estavam quietinhos, de medo que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Por isso trancaram tudo. E aí diz o Evangelho que Jesus entra e se coloca no meio deles. Isso é muito importante, gente. Quando a gente está no meio, a gente assume o ponto de referência. Aquele que está no meio é visto por todos. Eu estou aqui praticamente no meio. Um pouquinho mais para lá é o meio. Todo mundo está olhando para mim. E foi isso que aconteceu com Jesus. Estavam todos com medo, ele se coloca no meio. Ou seja, a partir daquele momento, os olhos estão voltados somente para Jesus. E aí Jesus percebe o medo e transmite para essa comunidade a paz. A paz esteja convosco. Transmite a serenidade, transmite a tranquilidade, transmite a confiança. Só assim se supera o medo e a insegurança. Porque Jesus está no nosso meio, porque o ressuscitado está no meio deles. Ô gente, com Jesus nós não precisamos ter medo. Olha só o exemplo da comunidade. Estavam com medo e de repente Jesus aparece e naquele momento transmite a essa comunidade a paz e dá um passo além. Mostra para essa comunidade que a paz acontece pela paixão. Mostra as marcas do seu amor para com cada um de nós. E aí diz o Evangelho que a comunidade se enche de alegria. Nós reconhecemos Jesus quando nós olhamos para as suas chagas. Nós reconhecemos Jesus quando nós colocamos dentro das suas chagas as nossas chagas. Porque ali nós identificamos com Jesus. A nossa dor pode não ser a maior dor do mundo, como foi a dele. Mas olhando para as chagas de Jesus, nós somos capazes de nos alegrar. Porque ele também sofreu. E aí Jesus disse novamente: a paz esteja convosco. Ou seja, é preciso ter Jesus como centro da nossa vida, mas é preciso também caminhar nessa paz que ele veio anunciar. E aí, por fim, Jesus dá aos discípulos uma missão. Qual é a missão dos discípulos? Versículo 23, a eliminação do pecado. Podemos olhar juntos. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Quem aceitar essa proposta, será integrado nessa comunidade. Quem aceitar essa proposta de viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta, vai participar dessa comunidade. Mas quem não aceitar, vai continuar percorrendo caminhos de egoísmo, vai continuar percorrendo caminhos de medo, caminhos de pecado. Portanto, a decisão é nossa. E nós temos uma pista. Aceitar percorrer esse caminho de vida nova é aceitar caminhar com Jesus, é encher-se de alegria, porque nós vamos encontrá-lo nas diversas situações da vida. Quando as coisas não estiverem muito bem na nossa vida, nós vamos ter a certeza de que tem alguém que caminha conosco, porque nós colocamos a nossa confiança nele. Ao passo que aqueles que não acreditam,
quando vem a adversidade, quando vem a tribulação, não tem onde segurar. E aí correm para o mundo das drogas, porque acham que lá vão encontrar a solução. Aí correm para o alcoolismo, porque lá acham que vão encontrar a solução. Mas não tiveram a oportunidade, ou não quiseram dar uma chance para que Jesus pudesse explicar que percorrendo o caminho da dor, que percorrendo o caminho do sofrimento, nós vamos chegar à ressurreição. Vamos pedir para Deus essa graça, gente? Nós pedimos tanta coisa no nosso dia a dia, e hoje, nesse domingo, nós temos a oportunidade de pedir que Deus nos preencha com os seus dons, que possamos cada vez mais ser revestidos dos dons que vêm do céu. E agora nós vamos ler juntos os 7 dons que está aqui em volta, começando por esse aqui. Vamos? Temor de Deus, conselho, fortaleza, piedade, sabedoria. Que Deus nos revista desses 7 dons. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,